Muitas vezes você acha que está liderando de uma forma excelente, mas você não está. E você não consegue identificar nisso, né? Porque o teu subordinado não vai te criticar, né? Não vai falar, olha, você está agindo de tal forma, eu não estou gostando do teu comportamento. Isso é muito difícil. E ainda que faça, você não costuma receber isso de uma maneira, geralmente uma maneira positiva, né? Porque por questões emocionais você acaba não interpretando aquilo da maneira adequada. Depois que você foi pro Decop, né? Eu não sei se foi exatamente isso, quando você foi pra escola, né, de operações especiais, você também lançou o seu livro, né? Como é que foi isso, cara? Como é que a parte operacional e mesclar com a área de ensinos, educação, acredito que não deve ter sido nada simples criar um livro. Você tem também já um background, né, que são as suas formações acadêmicas, né? Como é que foi tudo isso? Na verdade, foi todo um processo, né? Assim que acabou o Comanf, eu já tinha uns projetos em mente. E aí eu começo a estudar muito sobre produtividade, né? Porque eu tinha essa ambição de um dia estar palestrando, um dia escrever um livro e tal, fazer faculdade. E eu precisava dinamizar o meu tempo, precisava administrar o meu tempo e dar qualidade para aquilo. E também a vida pessoal, família e tal. Então comecei a queimar muito sobre produtividade, desempenho e fazendo com as formações, né? Fiz pedagogia, psicanálise. E aí eu queria dar palestra, né? Meu objetivo, na verdade, era dar palestra. Sou palestrante. Só que para você dar palestra, você precisava ter autoridade, né? E aí você pode ter autoridade de algumas formas, né? Uma que é a mais eficaz é através das redes sociais, né? No canal de YouTube ou no podcast, no Instagram, alguma coisa assim. Só que eu não queria ir por isso porque eu não tinha habilidade e o meu negócio era queimar conteúdo. Outra possibilidade era fazer um livro, né? Então, eu vou fazer um livro que vai me dar autoridade. Porque se eu chegar simplesmente, eu quero dar palestra porque eu entendo do assunto, ninguém vai aceitar. Só que aí tava um problema, porque eu não tinha muitos conhecimentos, né? Que eu seria capaz de dar um conteúdo através de 2, 3 horas numa palestra, mas não para escrever um livro, né? E tinha a parte da liderança que eu sempre vi como uma opção, mas eu desisti disso, né? Porque eu tava com a síndrome do impostor, né? Tipo, quando você tem habilidades ali, você, apesar de ter indícios disso, de você ter um reconhecimento e base, você não acredita que você é capaz. E eu tinha isso, né? Porque, eu tô num ambiente que tem muitas referências de liderança e, quem sou eu? E nisso, eu comecei durante o período do curso, na terceira fase, tem viagens que a gente roda o Brasil inteiro. São horas de viagem, tem viagens que são o dia inteiro. E aí eu aproveitava esse tempo para ficar meio que palestrando para os alunos, né? Então eu pegava, não tema paisano, mas tudo que tivesse a ver com Comanf, né? Um tema que tivesse relevância, ou então fazer revisão de aula, eu estava sempre falando para treinar meu oratório e tal. E aí teve um período que eu não tinha mais coisa para passar, que era viagem pra caramba, e aí eu comecei a preparar a instrução de liderança, né? Porque já era algo que eu tinha em mente. E aí eu fiz um dia essa instrução, que foi algo também que não é normal, que eu levo muito tempo para fazer um roteiro. E aí eu fiz rapidamente e virou o roteiro que é basicamente sumário dali. Tipo, estilos de liderança diferenciado, e a visão que a gente tem, como é na prática e, tipo, um líder de moral. E aí eu começo a fazer isso. Nisso que eu faço, eu penso, cada tema desse, eu poderia falar muito mais sobre aquilo. E se eu pegar um líder delegativo ou qualquer exemplo aqui, eu consigo escrever tranquilamente 10 páginas sobre aquilo. E, tinha 8 tópicos ali, eu falo sobre cada item, 10 páginas, eu já vou ter 80 páginas, eu faço um de considerações gerais e faço outros tópicos aí, dá 100 páginas tranquilo, eu posso fazer um livro. Então, eu visualizei o livro ali na minha frente. E aí eu pensei, vou começar a fazer o livro. Então vai ser sobre liderança, decidi. E aí eu pensei, vai ser bem tranquilo. Eu escrevo uma página por dia, eu já tenho conhecimento, escrevo uma página por dia, em uns 3 meses eu já concluí o livro. Se
faltar alguma coisa, eu tiver alguma dificuldade, eu encho linguiça e para completar as 100 páginas tá salvo. Só que foi totalmente diferente. Porque aí eu começo a fazer e, tipo, primeiro que não teve nada de encheção de linguiça, pelo contrário, eu tive que enxugar muita coisa, eu tive que fazer condensar muito o livro para chegar nesse resultado aí, e deu muito mais de 100 páginas. E eu começava a fazer a escrever, às vezes tem aquela etapa de dar branco, de você não conseguir desenvolver. Tinha etapa de eu fazer um texto e, não tá legal, apagava, porque eu tinha o propósito de fazer algo que atingisse o conteúdo do meio civil, né? Porque o conteúdo civil também, e tanto no civil quanto no militar, mas até mais civil do que militar. E eu queria que alcançasse pessoas que também não têm tanto conhecimento, que nunca tiveram outra referência, mas que também fosse alguém que tivesse base e olhasse, não, isso aqui tem conteúdo. Então, assim, era uma proposta muito grande, então foi um trabalho muito grande de elaboração para fazer isso. E eu fui ajudado também com os conhecimentos que eu já tinha, né? A base, né, da psicanálise eu consegui implementar nisso, né? Na parte da pedagogia eu acho que me permitiu escrever textos com mais clareza e de forma que as pessoas conseguem entender de uma maneira mais fácil. E o diferencial eu acho que é a parte psicológica, né? Porque essas relações de liderança sempre envolvem a parte da psicologia e muita coisa de comunicação, né? Já falei que eu gosto de comunicação. Comunicação é essencial e muitas vezes você acha que está liderando de uma forma excelente, mas você não está. E você não consegue identificar nisso, né? Porque o teu subordinado não vai te criticar, né? Não vai falar, olha, você está agindo de tal forma, eu não estou gostando do teu comportamento. Isso é muito difícil. E ainda que faça, você não costuma receber isso de uma maneira, geralmente uma maneira positiva, né? Porque por questões emocionais você acaba não interpretando aquilo da maneira adequada. Então, no livro eu falo muito sobre isso, né? Como é que a gente tem um comportamento que a gente acha que está liderando, só que, na verdade, para quem está ali do outro lado, não é. E como você pode, de alguma forma, conseguir abordar uma autoridade, teu chefe, de uma maneira positiva, né? De uma maneira que você não pareça ofensiva, de uma maneira que você consiga convencer mais. E situações que servem para todas as ambiências, né? Não só no meio militar, mas como no meio civil, no trabalho, em relações familiares. Então, num contexto muito amplo, mas ainda assim objetivo. Eu vi aqui que você dividiu, né, por alguns estilos de liderança, né? Falou sobre o líder autocrático, motivador, carismático, né? Participativo, delegativo. Também falou daquele que não sabe delegar, que eu acredito que é um grande problema da maioria das pessoas. A gente... Eu particularmente, eu me sinto assim também. Eu acho que eu entraria desse grupo aqui, de quem não sabe delegar. Às vezes eu puxo a faina pra mim, né, a atividade pra mim, porque não sei me expressar muito bem, ou talvez não confie muito bem na pessoa, tenha problema de confiança também. Então, isso aqui é muito importante. Falou também sobre o líder paternalista, o líder inspirador. Também está abordando outros conceitos interessantes. Eu vou pedir, né, para você destrinchar aqui um desses estilos, né? Me diga o que seria esse líder autocrático? Eles têm aquela ideia, né, aquela visão geral, que o líder autocrático é aquele carrasco que ele faz, ele manda e os outros obedecem. E também não está fora da realidade, né? A grosso modo é mais ou menos assim que funciona. Só que não é uma liderança que se enquadra, como todas as outras lideranças, elas não se enquadram em todas as ambiências, em todos os sentidos, né? Vai haver situações em que aquilo é adequado e situações em que aquilo não é. Então, quando que um líder autocrata ele é adequado? Em momentos de crise. Então, você está numa situação de crise, né? Tipo, trazendo para nossa realidade, né? No combate. Você tem um sinistro, né? Um combate, você sofreu uma emboscada, você está ali numa situação de crise. Então, quando você está numa situação de crise, né, de ameaça, você
teu cérebro ele te dá aqueles comandos, né? Luta, fuga ou congelar. E aí você vai ter aquela reação, né? Você pode partir para o combate, lutar, avançar, né? E aí você pode negligenciar questões de segurança, e aí você pode ir pro barro, né? E também comprometer a sua equipe. Você pode congelar, só que aí o inimigo avança, e aí você também vai ser alvejado ali, ou vai ser aprisionado, ou você pode fugir, né? E aí você vai fugir, você pode também não ser uma boa opção, e você pode... Aí você vai estar abandonando a tua equipe. Então, precisa daquele líder ali para chamar a responsabilidade para mandar, né? Faz isso, faz aquilo, para fazer aquela coordenação. É aquela figura do comandante da equipe que faz aquela coordenação no combate, que tem que ter sangue frio e tem que ter autoridade para fazer aquilo. Fora do ambiente de combate, num ambiente, sei lá, empresarial, meio civil, é outra configuração, não tem aquela coisa de perigo, mas tem situações de crise, né? Então, você, sob pressão, determinadas situações que você vai ter experiências semelhantes, né? Então, no momento de pressão, você pode congelar, e aí você não sabe o que você vai fazer, você não toma atitudes que você deveria tomar, você pode fugir, né? Então, eu vou me distanciar dessa tarefa, eu vou pedir demissão, alguma coisa assim, ou então você pode atacar, né? Vendo tudo aquele problema, sugestões que são passadas como algo ofensivo e começar a atacar todo mundo, perder o controle. Então precisa de um líder autocrático para gerenciar essa crise. Agora a gente tem que entender que o líder autocrático ele é adequado para crises. E crises têm um caráter de temporalidade, né? Então não é uma situação que perdura anos, não é uma crise. Você está num ambiente ruim ou com operadores que não têm um bom desempenho, e isso por muito tempo, isso não é uma crise. Então você tem que saber gerenciar isso. E aí, a autocracia ela tem uma peculiaridade, né? Porque ela traz, como é uma crise, ela é adequada porque ela traz resultados de maneira espontânea. Tipo, você está em um local de desordem, você chega de forma autoritária, para o que tá falando, presta atenção em mim. Tipo, todo mundo para e começa a prestar atenção. Tipo, a autoridade, né, o autoritarismo, ele dá resultado imediato. Você manda e realmente você tem um retorno. E isso é quase que viciante, né? Porque você vê o negócio dando certo e o que dá certo, você tende a querer fazer aquilo mais e mais. Só que chega uma hora que para de dar certo. As pessoas começam a ficar desmotivadas, e aquele resultado que você tem pela autoridade, assim que você perde o controle, você perde aquele teu poder, não tem a fidelidade de quem tá com você. As pessoas vão ser fiéis por uma questão de sobrevivência, né? Mas assim que eu arrumar um emprego melhor, assim que eu arrumar outra oportunidade, eu vou sair. E isso acontece sempre, né? E quem fica são sempre os piores, né? Que não tem outra opção, que vai se sujeitar àquilo, então são os piores operadores. Então, esse tipo de liderança, ela não se sustenta com resultados por muito tempo. Existem pessoas que vão dizer ao contrário, eu sou autoritário e eu consigo manter um padrão da empresa, ou de qualquer lugar que seja, mas é um padrão limitado. Você não tem potencial, as pessoas não são motivadas, você não vai ter alguém com atitude ali. Então, isso é uma liderança adequada. Mas em momentos de crise, ela é essencial. Henry is dead!